Olá pessoal, a graça e a paz de Cristo Jesus sejam com todos vocês. Bem-vindos aqui à terceira parte dessa série de vídeos sobre a evolução tecnológica e o fim dos tempos. No vídeo passado nós começamos falando sobre o que é o crescimento exponencial. E vimos que a tecnologia ela realmente começou a evoluir de forma exponencial a partir da primeira revolução industrial, por volta aí de 1760. Mas quando nós analisamos a trajetória dessa evolução, que vai desde a primeira revolução industrial até os dias de hoje, quando já se faz presente a quarta revolução industrial, mesmo assim ainda sendo tão nova como um adolescente, nós percebemos que a humanidade já entrou num momento onde a tecnologia já avança numa velocidade extremamente rápida. Entender isso é muito importante. Primeiro, porque nos ajuda a fazer uma leitura mais realista de toda essa situação. E nos impede de pensar de maneira errada que ainda vai levar muito tempo para que todas essas mudanças que estão sendo anunciadas em relação ao que a tecnologia irá fazer na sociedade se concretizarão. Além disso, também é importante para que nós possamos enxergar que quando nós nos deparamos com o nível tecnológico que já existe, já foi alcançado até agora e as consequências que ela tem causado na humanidade, nós podemos então entender que está muito próximo da humanidade adentrar uma fase da história dela diferente de tudo aquilo que ela já viveu. E que quando levada à luz da palavra de Deus, não há como nós não fazemos uma ligação com a questão do fim dos tempos. Então, o próximo passo agora é nós tentarmos alargar a nossa visão em termos do que existe hoje tecnologicamente. É claro que esse assunto ele é extremamente vasto e muito impressionante, muito interessante. E nós corremos o risco de até se perder no meio de tantos exemplos, no meio de tantas notícias, situações. Então, o objetivo nosso é levantar aqui alguns fatos, algumas situações que eu creio que nos ajudarão e serão suficientes para que nós venhamos entender melhor a atual situação e nos levarão a tocar nos pontos que estão relacionados à questão do apocalipse, do fim dos tempos. Ok? O conteúdo dessa terceira parte ele é bem extenso. Então, por isso, eu tive que dividi-lo em 3 partes. Essa primeira, que é a parte 3A, depois a parte 3B e a parte 3C. De modo que as outras 2 partes, o vídeo 3B e 3C, eles não terão introdução, certo? Nós já vamos começar no ponto que terminou o vídeo anterior. E para finalizar essa grande introdução, vocês me perdoem por isso, mas eu tive que fazer assim. Eu quero dizer para vocês o seguinte, isso é muito importante. Que tudo aquilo que eu vou apresentar a partir de agora não tem como objetivo trazer qualquer tipo de sentimento de peso ao teu coração, de pânico, de desespero, de medo. Não, de forma alguma. A questão é que quando nós nos propomos a falar sobre o fim dos tempos, então, inevitavelmente, nós vamos nos deparar com um contexto de grande dificuldade. Pois assim que a Bíblia nos relata. E nós vamos ver isso bem mais no final. Agora, o que nós não podemos nunca nos esquecer é que aquele a quem nós servimos, que nos comprou com o preço do seu próprio sangue para nos unir a Ele eternamente, para nos introduzir na sua vida, para que nós façamos parte do seu reino, da sua igreja, do seu corpo, é o mesmo que está sentado no alto e sublime trono de glória e majestade excelsa, eterna. E reina sobre tudo e sobre todos. Por isso nós não precisamos temer nenhuma dessas circunstâncias, por mais que elas se apresentem assustadoras para nós. Não, nós precisamos confiar na poderosa provisão e proteção que vem do nosso Senhor. Mais ainda, nós temos que nos alegrar porque quando nos deparamos com tudo isso, nós precisamos entender que isso também é um claro sinal de que o dia que o Senhor virá nos buscar está muito próximo de chegar. Ok?
Então vamos lá. Como vimos no vídeo passado, a primeira revolução industrial utilizou água e vapor para mecanizar a produção. A segunda usou energia elétrica para produzir em larga escala. A terceira usou a eletrônica e a tecnologia da informação para iniciar o processo de automatização da produção. Agora, uma nova revolução industrial já surgiu das entranhas da terceira e ela está baseada na convergência e sinergia. O que é isso? Ação cooperativa, mútua, de poderosas tecnologias disruptivas, e nós já falamos sobre isso. As tecnologias disruptivas são aquelas que quebram padrões, que trazem algo totalmente novo. E elas abrangem o campo tanto da biologia, como o campo digital, como o campo físico. Estão impactando todos os setores da sociedade humana. Agora, só para efeito de conhecimento, eu vou citar então, vou listar para vocês as principais dessas poderosas tecnologias que impulsionam a quarta revolução industrial. Não tem como nós entrarmos em cada uma delas detalhadamente, porque nós íamos perder muito tempo nisso. E esse não é o intuito do nosso vídeo, certo? Então vamos lá. O armazenamento de energia, o armazenamento de dados nas nuvens, o blockchain, o big data ou big data, que em termos bem simples seria a análise de grandes volumes de dados, a nanotecnologia, a biotecnologia, e aqui há um campo muito grande, né? A computação quântica, a impressão 3D. Na China, para vocês terem ideia, um projeto experimental conseguiu construir uma casa inteira usando apenas uma impressora 3D, sem necessidade de operários tradicionais. A internet móvel, e aí eu preciso falar um pouquinho aqui, porque já para 2019 já está sendo esperada a chegada da conexão 5G, e que será fundamental para a implementação de muitas inovações que vão trazer grande impacto para a nossa sociedade, como por exemplo, os carros, veículos autônomos. A imensa velocidade da conexão 5G, que poderá chegar até 1 GB por segundo, ela permitirá que os carros autônomos se comuniquem entre si e decidam em termos de frações de segundo o que fazer, como frear, acelerar, reduzir, ultrapassar. Com a chegada, então, desses veículos autônomos, a expectativa é de uma redução drástica no número de acidentes que hoje acontecem no trânsito. Então a 5G ela também impulsionará a tecnologia da internet das coisas, a IoT, que nós já falamos no primeiro vídeo, vamos retornar a falar na quarta parte. Ela vai ter um papel muito importante aí na quarta parte, ok? E a última tecnologia que eu quero apresentar para vocês aqui, sem dúvida a mais importante de todas elas, considerada a grande vedete da quarta revolução industrial, a cara da quarta revolução industrial, que é a inteligência artificial. Sem dúvida você já ouviu falar em inteligência artificial e com certeza a sua vida já deve estar em contato com essa tecnologia, por mais que você ainda até não entenda, você não perceba, como nós veremos mais na frente. Então, um conceito bem básico sobre o que é a inteligência artificial é o seguinte. A inteligência artificial diz respeito a um sistema computacional que simula a capacidade humana de raciocinar para que possa executar desde uma simples tarefa de forma automatizada, como o reconhecimento facial realizado pelo Facebook nas fotos que nós postamos, até um ciclo bem mais complexo, que envolve os atos de perceber, aprender, raciocinar e decidir de forma racional e inteligente. Então, considerando a sua grande preeminência e importância, vocês perceberão que, na maioria dos exemplos que nós vamos citar, a inteligência artificial ela sempre está envolvida, em alguns casos ocupando inclusive o papel principal. Mas sem as outras tecnologias, ela também não pode fazer nada. Sem o hardware, a evolução dos hardware, né, que inclusive foi responsável pela evolução, né, nos últimos anos da inteligência artificial, que era vista antigamente como uma utopia. Então é importante entender isso, que assim como uma andorinha só não faz verão, a inteligência artificial sozinha ela não pode impulsionar essa revolução, certo? Agora, diante da apresentação desse Dream Team, da quarta revolução industrial, eu quero perguntar para você o seguinte: o que você pode enxergar de tão errado nisso tudo? Afinal de contas, não seria a quarta revolução industrial apenas
A sequência natural da evolução do conhecimento humano, buscando uma melhoria da qualidade de vida, buscando facilidades para o nosso viver, tanto para as empresas, para o trabalho, para a nossa vida doméstica, para o lazer? Onde está o problema de tudo isso? Eu digo para vocês que aqui é que reside o X da questão. Porque a maioria esmagadora das pessoas só tem olhos para ver os grandes benefícios que são inegáveis, que a tecnologia nos proporciona. Melhorias nas condições de trabalho, nos transportes, nas comunicações, na saúde. Quantas melhorias na área da medicina, no lazer, nas tarefas domésticas e muito mais. Todavia, eu preciso te dizer algo. E eu confio muito que Deus irá me conceder graça para poder mostrar isso para vocês com muita clareza. Que todo esse imenso, esse grande pacote de benefícios, eles como que bloqueiam a nossa visão, impedindo-nos de enxergar o que realmente está acontecendo por detrás de tudo isso. E não apenas isso, mas eles também funcionam como uma grande justificativa para que as pessoas se permitam serem arrastadas pelo imenso turbilhão de novas informações e mudanças que são impostas pelo avanço tecnológico, sem perceber que elas estão sendo aos poucos condicionadas a uma mentalidade e a um estilo de vida cujo objetivo é sugar as suas vidas, é escravizá-las, é afastá-las de tudo aquilo que se refere às verdades que estão contidas no Evangelho de Deus, que nos levam à vida de piedade, de devoção e comunhão com aquele que é o único e verdadeiro Deus. Então eu torno a perguntar, o que nós podemos enxergar de errado em tudo isso que nos permita fazer tais afirmações? Que nos permita fazer algum tipo de relação com aquilo que está ligado ao fim dos tempos relatado na Palavra de Deus. E para responder isso, eu quero começar então chamando a atenção de vocês para a frase de um economista alemão chamado Klaus Schwab, que é o autor do livro A Quarta Revolução Industrial, que foi publicado em 2016. A transição entre a terceira e a quarta revolução industrial ocorreu na primeira década deste século. Logo, nós já estamos a bordo dessa nova revolução tecnológica. Agora, preste bem atenção nessas próximas palavras. As tecnologias exponenciais que impulsionam a quarta revolução industrial transformarão drasticamente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Sendo que, considerando a escala, o alcance e a complexidade de tais transformações, pode-se dizer que isso representará algo sem precedentes em toda a história da humanidade. Gente, sem dúvida, essas palavras não teriam tanto peso se Klaus Schwab fosse apenas um grande economista, um professor de administração lá na Suíça, um escritor, que é o que ele é. Mas só que esse homem é o homem que está à frente do Fórum Econômico Mundial desde a sua fundação em 1971. O Fórum Econômico Mundial é uma organização independente, mas que tem ligação com a ONU. Está baseado em Genebra, na Suíça, e todo ano, além das várias reuniões que realizam, o Fórum também faz uma grande conferência em Davos, na qual reúne os principais líderes do planeta, da área política e empresarial, como também intelectuais e jornalistas, e até mesmo celebridades do mundo artístico, para discutirem as questões mais urgentes enfrentadas a nível mundial. Na conferência que aconteceu em 2016, o principal tema discutido no fórum foi justamente a quarta revolução industrial. De lá para cá, percebe-se que a implantação em todas as nações das mudanças decorrentes da quarta revolução industrial passou a ser uma das grandes prioridades do Fórum Econômico Mundial. Portanto, gente, quando o senhor Schwab, sendo quem ele é, um homem de grande influência nesse mundo, de grande reputação, ele faz uma afirmação contundente como essa que nós acabamos de ver, ele não está fazendo isso de forma exagerada, nem usando de brincadeiras. Na verdade, o que ele está fazendo é emitindo um sério aviso para toda a comunidade global de que nós deveremos nos preparar para essa próxima fase da história que é inevitável
e que virá sobre nós como um rolo compressor sem freio, impossível de parar. Por isso que Schwab, sempre quando tem oportunidade, ele diz uma frase que ele disse no seu livro e diz nas entrevistas, ele diz nas conferências, que é a seguinte: a grande questão a ser respondida é: estamos preparados para assumir os papéis que essa quarta revolução introduzirá? E nossas motivações e construções sociais evoluíram para corresponder aos desafios e oportunidades que ela apresentará? Observe que ele não está te perguntando se você está disposto a aceitar isso, se você quer fazer parte disso ou não, se você quer absorver essas mudanças. Não. Ele está sendo muito claro e categórico de que isso não se trata de uma alternativa B, de que essas mudanças acontecerão quer você queira, quer não. O que está em jogo aqui é se você já está no ponto de entrar nessa forma, nesse padrão. Ou se você ainda precisa passar por algumas adequações na sua forma de pensar e de viver. Então, quais seriam essas mudanças tão drásticas que afetarão as nossas vidas? Nós vamos começar pela questão da substituição do trabalho humano pela automação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar essa mensagem que tem como único intuito de proclamar o Evangelho de Cristo.